Paternidade Celestial. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu venho aqui trazer um vídeo sobre exortação, bem rapidinho, a respeito de algo que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos meses. Começou ali no mês de setembro, outubro de 2025, e estamos em abril. O Senhor, nos últimos meses, tem me pedido para diminuir o meu ritmo, abrir mão de certas coisas, abrir mão de projetos, de buscas e procuras que eu estava fazendo, coisas que eram importantes para mim, coisas que eram importantes para o reino também, coisas até mesmo que eu precisava fazer. Mas o Senhor, a partir de setembro, outubro, começou a me exortar a respeito de que eu precisava parar o que eu estava fazendo para ouvir a voz dele. E eu achava que era coisa da minha cabeça, né? Eu não quero aqui mistificar a experiência cristã, né? Deixar tudo muito espiritual, mas nós sabemos que Deus fala através da palavra, Deus fala através dos louvores, Deus fala através dos sonhos, Deus fala também através de impressões no espírito. Então, eu tinha algumas impressões no espírito, o Senhor me falava coisas, mas eu estava tão atarefada ou tão preocupada com algumas coisas que eu fui incapaz de discernir que era a voz dele falando comigo. Até que, no início desse ano, entre janeiro e fevereiro, eu fui obrigada pelas circunstâncias a parar. Eu fui obrigada pelas circunstâncias a abandonar algumas coisas, a deixar coisas pela metade. Eu não gosto de fazer isso, mas eu precisei fazer isso, né? E nesse momento de introspecção, durante um devocional, o Senhor me disse assim: volte ao seu primeiro amor. E naquele momento eu perguntei ao Senhor: como, Senhor, que eu saí do primeiro amor? Como que eu abandonei o primeiro amor? Como isso se deu? Né? A primeira reação que eu tive foi me defender, né? Senhor, desde que eu me converti, eu nunca saí da tua presença, eu nunca me desviei, eu tenho servido na tua casa, eu tenho perdoado pessoas que me machucam, que me machucaram, eu tenho feito tudo certo. Como que eu saí do meu primeiro amor? Como que eu saí dessa presença e desse lugar? E o Senhor bradou no meu coração mesmo, sabe? De uma forma assim muito inusitada, não sei se inusitada, mas de uma forma muito específica, né? Com voz de trovão. Não sei se você já ouviu um trovão, provavelmente sim, mas o trovão ele estremece por fora e por dentro. E foi isso que eu ouvi, uma voz que estremeceu por fora e por dentro de mim, que disse assim: você está idolatrando essas pessoas, esses sistemas e essas situações em que você está inserida. Mas o primeiro lugar do teu coração tem que ser meu. Eu sou o teu ajudador. Abandone essas coisas que você está fazendo, por mais legais que sejam, e volte para o meu primeiro amor. Não olhe para trás. E todos os textos que eu ia ler, placa, vídeo na internet, sempre falava isso: não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para trás. E acabou que sendo uma confirmação depois, né? E naquele momento, né, em que o Senhor me disse isso, que eu estava fazendo o meu devocional, foi como um soco no meu estômago, né? Porque eu achava que eu estava fazendo tudo certo. E eu, com aquele soco no estômago, entendi que eu estava errada mesmo, que eu precisava me arrepender. Eu comecei a chorar e pedir perdão a Deus. Deus me perdoa, né? E foi naquele momento que eu lembrei de uma frase de Paulo que diz assim: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. E eu lembrei também, depois, de outro texto que João Calvino escreveu. Eu creio que foi o João Calvino mesmo, que diz assim: o coração do homem é uma máquina, é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de idolatria. Então, naquele momento eu entendi que eu havia colocado coisas no lugar de Deus. E como que eu cheguei nesse ponto? O Senhor me fez voltar no início da minha conversão, quando eu tinha apenas alguns meses de convertida, e tudo era muito bom, tudo era lindo, tudo era alegre, tudo era feliz.
Só que na caminhada cristã, quem é cristão há mais tempo vai saber do que eu tô falando, que as lutas vêm, os desertos vêm, né? E eu comecei a lutar essas lutas, a batalhar essas batalhas e a ser colocadas em desertos, outros desertos. Fui eu mesma que entrei por vontade própria. E durante esse tempo, né, de deserto, eu comecei a pensar que eu tinha que fazer algo para sair desse lugar. Eu tinha que fazer algo para Deus me amar mais e tirar daquele lugar. Porque eu achava que aquilo ali era resultado de algum pecado que eu não confessei, era resultado de que Deus estava chateado comigo, que Ele não me amava mais. Então eu achava que eu precisava fazer algo para Deus me amar mais, né? Só que isso é um sofisma na mente, né? Isso é uma mentira. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira que é contada como se fosse uma verdade. E quem coloca isso na nossa mente? O inimigo. O diabo faz isso, né? A palavra do Senhor fala que o Deus desse mundo, né, que é o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quando estávamos debaixo desse sistema do pecado, nós estávamos presos em sofismas. E quando nós vamos para o reino de Deus, para o reino do seu Filho amado, nós recebemos a mente de Cristo. Então nós não podemos permanecer com a mente presa a sofismas. E esse era um sofisma muito barra pesada que eu tinha na minha cabeça, de que eu precisava fazer algo para Deus me amar. Só que isso é mentira do diabo, né? Em Romanos 3:23 está escrito que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, mas que pela graça de Deus nós fomos justificados. Então, nós não precisamos fazer algo específico, fazer alguma obra de caridade para receber a salvação e o amor de Deus, né? Porque quando nós ainda éramos pecadores, quando nós estávamos no lamaçal do pecado, o Senhor nos amou ali, sujo, cheio de feridas, cheio de grilhões, acorrentado no pecado. Então Deus nos viu ali naquele lamaçal e nos amou ali. Então nós não precisamos fazer algo especificamente para ser amados por Deus. E isso também não abre espaço para você permanecer no pecado. Não é isso que eu tô falando, para de loucura. Não é para você usar isso e fazer um monte de coisa errada alegando que Deus te ama. Não, o que você precisa fazer, se existe alguma coisa que você precisa fazer, é aceitar esse amor. Aceitar esse amor e amá-lo de volta. Em Deuteronômio está escrito: ouve, ó Israel. Deuteronômio 6, se eu não me engano. Ouve, ó Israel. Israel somos nós. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então, se nós precisamos fazer algo, entre aspas, para merecer esse amor, seria aceitar esse amor que vem de Deus através de Cristo. Então, aceitar esse amor e amá-lo de volta, né? Remover todos os ídolos do nosso coração, ídolos que muitas vezes a gente nem sabe que tem, né? E se a gente não consegue viver esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não consegue estabelecer prioridades, a gente não sabe viver a prioridade, né? E a prioridade é o Senhor, é o reino de Deus. E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo para a meditação de vocês. Está em Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e 7, que diz assim: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tentei de alguma forma comprar o amor do Senhor, porque eu não entendia. Olha, isso tudo aconteceu sem intenção.
eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Mas o Espírito Santo, ele é tão misericordioso que ele nos convence, que ele nos mostra, né? É aquela oração de Davi: sonda o meu coração e veja se há em mim algum caminho mau, né? E Deus mostrou o caminho mau e me corrigiu, né? E eu compreendi que eu não posso comprar o amor de Deus com o meu serviço, porque o amor de Deus já foi dado através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado e disse: está consumado. Está de uma vez por todas consumado. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem a fome poderá nos separar do amor de Deus. E eu gostaria de deixar esse texto para que você meditasse hoje, né? E se você for essa pessoa que tem esse sofisma na sua mente, seja liberto em nome de Jesus. Você não precisa fazer para Jesus chamar, para Deus te chamar de filho. Claro que a gente faz porque a gente ama, mas será que o que a gente está fazendo é realmente por amor a Deus ou porque a gente acha que pode comprar esse amor, né? Vamos ser sinceros em nossas orações. Então, a exortação de hoje era essa. Espero que tenha te edificado. Obrigada por ter assistido até aqui. Leia sua Bíblia, faça o seu devocional, pratique Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, tá? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigada. Se você aprendeu uma ou duas coisinhas aqui, eu já vou ficar bem feliz. Deus abençoe. A paz do Senhor.